Tá? 1 Coríntios 13, 4 a 8. 1 Coríntios 13, 4 a 8. Nós vamos falar nessa noite, para encerrarmos, atitudes que fazem toda a diferença no seu casamento. Atitudes que fazem a diferença no seu casamento. Um resumão de tudo aquilo que foi falado, e também vamos acrescentar outras coisas práticas, para que você possa ter um casamento abençoado, um casamento efetivo, um lar abençoado. Aquilo que nós lemos no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu quero profetizar no nome de Jesus, que você terá um lar, um casamento e uma família abençoada, em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Fala: Senhor, eu quero ter uma família abençoada por Deus. Então presta atenção que Paulo fala nesse 1 Coríntios, primeira epístola paulina aos Coríntios, capítulo 13, de 4 a 8. É um trecho bem conhecido, falado muito. Eu mesmo leio todo o casamento, porque fala acerca da supremacia, da excelência do amor. E você vai ver que amor é comportamento, amor é atitude. É muito fácil falar que você ama o outro. Agora, o difícil é o quê? Revelar esse amor através de comportamentos coerentes, atitudes que fazem a diferença no seu casamento. É interessante que o apóstolo João, ele diz assim, eu ouvia isso desde pequenininho, da boca dos meus pais. Ele dizia esse versículo e a gente memorizou desde pequenininho como criança. Ele dizia assim: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você pode falar comigo? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, através de comportamentos, através de atitudes. É o que nós vamos ver aqui que Paulo fala. 1 Coríntios 13, 4, a Bíblia diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, no sentido de orgulho, arrogância, altivez, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se ira, não se exaspera, não se ressente do mal, mas perdoa, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? É esse tipo de amor que nós estamos falando, que eu e você precisamos forjar dentro do nosso casamento. E não é fácil. Amor são atitudes, amor são comportamentos. Toda mudança começa a partir de uma atitude. Toda mudança começa a partir de uma atitude, Como o Newton contou aqui, quando ele começou a mudar a sua atitude, tudo mudou. Às vezes o que precisa mudar no seu casamento, querido, é uma atitude sua. É um comportamento seu, que se for alterado, todo o ambiente, todo o relacionamento vai ser transformado. Preste atenção, queridos, pessoas acomodadas acabam se tornando escravas de uma vida sem significado. Você não pode se acomodar no seu casamento. Sempre tem algo que eu e você podemos melhorar. Nós vimos um casal aqui abençoado, 30 anos de casamento, mas estão aqui sentadinho, aprendendo. Com certeza Deus falou coisas na vida de vocês, não é verdade? Nilton e Dione, 28, e aqui vários irmãos, já maduros, de anos de história. Nós podemos melhorar alguma coisa, sempre. Sempre tem algo que... Você talvez já tenha um casamento bom, já tenha um casamento abençoado, irmão, mas sempre tem algo que pode melhorar no seu casamento. Sempre tem algo que Deus quer transformar, restaurar. Então pessoas acomodadas acabam se tornando escravas de uma vida sem significado. Não tem esse tipo de vida, uma vida medíocre, uma vida na média. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Primeira atitude para que faz toda a diferença no casamento, irmão,
é criar um clima emocional positivo. Criar um clima emocional positivo. Criar um clima emocional positivo. Pastor, mas como é que é isso? Querido, encha a sua casa com provas do seu amor. Encha a sua família com provas do seu amor. Fiquei muito feliz com o Nivaldo. Nós fizemos uma viagem terça-feira recentemente para comprar umas caixinhas de som lá aqui em Foz do Iguaçu. Nós viemos terça-feira lá para colocar na nossa chácara, e ele veio me contando, né, a alegria, estar casado com a Sandra, e quantas vezes, né, Deus move ele a comprar um negocinho, uma bijuteria, né, uma joia, uma flor. E eu achei muito legal nele, que ele falou assim: ó, Gil, eu gosto de dar, não somente em datas comemorativas, mas quando eu sinto no meu coração, vou lá e levo para a Sandra um presentinho, uma flor, um negocinho. É verdade, não é, Sandra? Glória a Deus. Isso é o sonho de toda mulher, irmão. Sim ou não, irmãos? Sim. Fala comigo. Glória a Deus. Fala comigo. Não é verdade? Esse é o sonho de toda mulher, querido, ser presenteada, ser honrada. Então dedique-se em amor, encha a sua casa com provas de amor. Transforme a sua casa num santuário emocional. Use a sua criatividade, querido, para externar o seu amor. Por exemplo, a minha mulher gosta muito, todo final da tarde, que eu vá lá na nossa casa, comprei uma cafeteria, uma cafeteira especial, aquelas que fazem um café legal, assim, tipo expresso. Paguei R$120 no Paraguai. Pensa numa cafeteira boa, japonesa, da marca Mitsu, maravilhosa. Todo finalzinho da tarde ela olha para mim e fala assim: ai, Gil, faz um cafezinho para nós. É a expressão de amor que ela quer da minha parte. Então, para a gente criar esse ambiente emocional, querido, nós temos que fazer nossa parte. Às vezes eu chego estourado, cansado, queria deitar, tomar um banho, deitar na cama e relaxar, mas eu sei que aquilo é importante para ela, né? Essa pequena expressão de amor, essa pequena prova de amor, ela se sente amada, valorizada. E além disso, de pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia, use a sua criatividade. Use a sua criatividade. Deus vai te iluminar, Deus vai te abençoar. Pequenos gestos fazem grande diferença num casamento. Sim ou não, irmãos? Sim. Como foi falado, né? Um cafezinho da manhã, leva na mesa, prepara lá um pãozinho com manteiga, um cafezinho expresso, um negócio diferente. Leva a sua esposa na real, irmão. Pensa numa bênção aquela real. Vai gastar 10, 20. As mulheres ficam todas felizes, contentes, aquele sorriso lindo. Você vai ver à noite o resultado, a paçoquinha vai entrar em ação. Eita Deus! Irmãos, a paçoquinha foi intencional para te ajudar, para te abençoar nesse final de semana, porque ela fez sucesso. No nosso último encontro de casais, a paçoquinha foi, olha, foi hashtag paçoquinha à noite. E eu não sei porque todo retiro de casais, das 10 horas da noite, a muvuca sumiu do corredor. Os irmãos tudo sumiram, estão tudo focados, né? Tudo escondido dentro dos quartos. Glória a Deus, é a paçoquinha entrando em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então use a sua criatividade para externar o seu amor. Transforme a sua casa em um santuário emocional. E encha a sua casa com provas do seu amor. As mulheres, graças a Deus, elas sabem fazer muito isso. Deixar a casa cheirosa, bonitinha, organizada. Mas nós, homens, precisamos também fazer isso. Agradar as nossas esposas, os nossos filhos. Desejar o melhor e que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Amém? Você pode ter um pedacinho do céu na terra. E esse pedacinho do céu tem que ser a sua casa. Glória a Deus. Quem vai ter um pedacinho do céu, levanta a mão e fala: minha casa será um pedacinho do céu, para a glória de Deus. Segunda atitude que faz a diferença no casamento, amados: desative seu burro emocional. Desative seu burrinho emocional. Pastor, o que é isso?
é aquele lado seu desequilibrado, que fere e machuca a outra pessoa, quando você não controla as suas emoções. Aquilo te emburrece, aquilo te transforma num ser que o teu cônjuge, os teus filhos não merecem. Aquilo te transforma numa pessoa que não é você, e que o diabo quer que você se torne. Então desative o seu burrinho emocional. Amém? Ninguém pode fazer isso por você, querido. Só você pode fazer. Peça ajuda do Espírito Santo, domínio próprio, o self-control, que é o controle de si mesmo. É isso. É pedir que o Espírito Santo te ajude a te controlar nas áreas emocionais que você tem fragilidade, que você tem dificuldade. Desative isso em nome de Jesus. Como, por exemplo, conte até 100 antes de responder de maneira irada, antes de dar respostas precipitadas, que quase sempre destroem o outro em vez de construir. Que a sua boca seja edificadora, abençoadora, positiva para a glória de Deus. Amém? Outra coisa, irmão, presta atenção, bem prática. Não faça tempestade em pequenas manias, em pequenas coisas. Cada um de nós, como casal, nós temos a tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa, em maximizar o erro e as falhas do nosso cônjuge, dos nossos filhos também, e minimizar as qualidades deles. Sim ou não, irmãos? A gente tem facilidade. Eu podia fazer uma prova aqui com vocês, cada um pegar um pedacinho de papel, uma caneta, e mandar você escrever 10 erros do seu cônjuge, 10 coisas que você não gosta. Você ia ver que você ia escrever rapidinho. Olha, ia ser piloto automático. Sim ou não? Câmbio dramático, né? Rapidinho você escreveria as falhas, os defeitos e as coisas negativas do seu cônjuge. Agora, se eu falasse, escreva 7 coisas positivas do seu cônjuge, vocês iam demorar muito mais tempo, ter muito mais dificuldade de escrever no papel. Porque nós, irmãos, nós temos tendência a maximizar os erros e as falhas e minimizar as virtudes e as qualidades do nosso cônjuge. O verdadeiro cristão, o homem e a mulher maduro, espiritual, eles fazem o contrário. Eles maximizam as virtudes e as qualidades e minimizam e relevam, flexibilizam os defeitos, os erros e as falhas. Amém? Amém. É assim que Deus olha para mim e para você, querido. Imagina se Deus potencializasse e ampliasse as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Querido, nós já estávamos todo mundo aqui no inferno queimando no fogo. Sim ou não? Sim. Mas Deus faz o contrário. E nós temos que representar Deus no nosso lar, Deus na nossa família. Amém? Não faça tempestade com pequenas manias, pequenas coisas. Não sucumba à lei do capricho, né? Às vezes tem pessoas que são muito caprichosas, muito engenhosas. Não é o capricho de fazer bem feito, não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui no capricho, aquela pessoa chata, um porre, engenhosa. Querido, muita coisa no casamento a gente tem que ser flexível. Flexibilidade é uma coisa que você tem que aprender no contexto da sua família. Sim ou não? Flexibilizar, suportar. A Bíblia diz aqui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Vocês estão entendendo? Muita coisa você vai ter que flexibilizar. Não vá também, irmão, para a cama aborrecido, chateado. A Bíblia diz: não, né, deis lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Está brigado, está confuso, não estão se entendendo. Eu aprendi isso com os meus pais: dobre o joelho e orem juntos, que Deus vai entrar no negócio. Não estão se entendendo? Vão orar juntos, vamos dobrar o joelho e vamos orar, que Deus vai quebrantar o coração de ambos e vai entrar nessa história. Perdoe, conserte, não durmam brigados, porque senão vocês dão lugar ao diabo no relacionamento de vocês. Não façam isso em nome de Jesus. A ira não pode ser guardada. A ira é um lixo emocional. Jogue fora ela. De vez em quando, o resto do lixo também
que atrapalha o seu casamento, jogue fora. Tudo aquilo que atrapalha, que é negativo, que afeta o seu casamento, querido, jogue fora. Jogue fora. E seja livre no nome de Jesus. Amém? Terceira verdade, terceira atitude de quem ama, que faz a diferença no seu casamento. Se você estiver anotando, anota aí. Não fale pelas costas. Como o Nilton colocou muito bem, honre o seu cônjuge, honre os seus filhos. Tem muita mulher falando mal do marido, e tem muito marido que descasca e acaba com a sua mulher pelas costas. Irmão, seja fiel, seja leal, seja honesto com o seu cônjuge. Fale aquilo que está te incomodando, mas com amor, com graça, que a pessoa se sinta cuidada, que a pessoa se sinta honrada ao falar. Você tem todo o direito de se comunicar, mulher, aquilo que te chateia, homem também. Você pode se comunicar, mas não brigue. Você pode falar, mas sem brigar, sem entrar na confusão. Irmão, quem gosta de briga é Satanás. Quem gosta de luta, confusão, briga, divisão, separação, é o diabo. Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Tem que ter paz no teu casamento. Briga é carnalidade. Arrumar encrenca e confusão é coisa do cão. É ele que quer que os relacionamentos sejam quebrados, rotos, destruídos. Deus é um restaurador de brechas. Deus é um restaurador de relacionamento. Deus tem poder para restaurar toda e qualquer relação, quando duas pessoas se colocam em quebrantamento e humildade diante dele. Creia nisso, irmão, no nome de Jesus. Amém? Use peneiras para estancar processos de fofoca. Não permita fofoca na sua casa, na sua família. Seja exemplo para os seus filhos disso. Um casal fofoqueiro vai gerar o quê? Filhos fofoqueiros. Um casal que fala mal da liderança da igreja dentro de casa vai gerar o quê? Muitas vezes filhos desviados, que não vão honrar os seus pastores, os líderes, e não vão honrar vocês, como líderes das suas famílias, das suas casas, porque vocês estão desonrando outras pessoas dentro da sua casa. Não faça isso. Faça igual meu pai fazia. Quando alguém começava a falar mal do outro, meu pai só dava uma olhada e falava: graça e paz. A gente já sabia: opa, tem que calar a boca, parar de ficar falando mal dos outros. Ele olhava e falava: graça e paz. E a gente já se tremia todo. E se a gente continuasse a ficar falando mal de alguém, ele mandava a gente sair da mesa e proibia retornar. Vocês estão entendendo, queridos? Use peneiras para estancar processos de fofoca. Nunca aceite em sua família pessoas que ficam difamando os irmãos, a igreja. Pelo contrário, defenda o povo de Deus, a igreja, a sua família, a sua casa. Promova a igreja em sua casa e não destrua o conceito do povo de Deus, da igreja de Jesus, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Não fale pelas costas, muito menos do seu cônjuge, muito menos dos seus filhos e também dos irmãos da igreja. Amém? Amém. Quarto princípio, quarta atitude que faz toda a diferença no casamento: pare de cometer os mesmos erros. Pare de cometer os mesmos erros. Querido, para com essa desculpa esfarrapada. Eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, eu também sou assado. Irmão, está amarrado no nome de Jesus. Você pode ser melhor que seus pais, sim ou não? Talvez seus pais foram uma tragédia, mas você pode ser uma bênção. E a sua geração pode ser mais abençoada do que você foi. Você pode mudar uma geração e uma linhagem. Entenda que errar é humano, mas permanecer no erro é tolice, é estupidez. No final de cada dia, faça uma autoavaliação da sua vida, dos seus erros, dos seus acertos, para que no dia seguinte você erre menos. Amém?
todo ser humano pode ser modificado pelo poder de Deus. A.W. Tozer, um grande teólogo e pastor norte-americano, ele dizia assim: tudo está torto até que Deus endireite. Deus é capaz de endireitar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, o relacionamento com os seus filhos. Deus é capaz de te melhorar, te aperfeiçoar. Nós colocamos um versículozinho no kitzinho que vocês receberam de lembrancinha: aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra na tua vida, querido, e Ele quer completá-la. Ele quer que você não atrapalhe aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Você pode melhorar cada dia. Peça para que o seu cônjuge lhe ajude nas áreas que você é mais vulnerável. Eu tenho um monte de defeitos, irmãos. Eu não sou um super-homem. E todos os meus defeitos e falhas tem alguém que conhece muito bem, a Sofia e os meus filhos. E graças a Deus pela esposa valiosa, maravilhosa que Deus me deu. Como ela me ajudou a ser um melhor homem, um homem de valor, um homem digno. Eu digo para todo mundo com a boca cheia: Deus me deu uma mulher com mais caráter do que eu, que me ajuda a ser um homem mais nobre, um melhor pai, um melhor cônjuge, sempre está me ajudando, me polindo. E Deus sempre usa muito ela e também me usa nas áreas de fragilidade. Deus me usa para ajudá-la e Deus usa ela para me ajudar. Querido, reconheça as suas fraquezas. Às vezes tem muito pai que quer esconder os seus defeitos dos filhos. Irmão, não faça isso. Mostre para eles que você não é super-herói. Você é um ser humano falho, mas que reconhece as falhas, que pede perdão, que conserta e não repete mais os mesmos erros. Amém? Por exemplo, meus pais, eles são uma bênção, muitos de vocês conhecem eles, mas meus pais sempre foram horríveis na área financeira. Tiveram muita dificuldade, até hoje tem, de administrar recursos, quebraram 3 vezes financeiramente. Irmãos, eu não repito o erro dos meus pais. Tudo que eu sofri na minha infância, situações difíceis que eu vivenciei, eu coloquei algo no meu coração e disse: os meus filhos não vão passar por isso. E querido, Deus me deu graça até hoje para ser diferente desse erro dos meus pais. O que é de bom deles eu quero, eu desejo. Amém? Serem amorosos, graciosos, saberem lidar com pessoas. Manuel e a esposa sabe disso. Mas nós podemos ser melhores do que os nossos pais. E as suas gerações, os seus filhos podem ser melhores do que vocês, gente. Se forem melhores do que vocês, é porque vocês se transformaram em grandes pais e mães. E Deus quer dar graça sobre vocês nesse sentido. Quem levanta a mão e fala: Senhor, eu quero. Então pare de cometer os mesmos erros. Amém? Quinto lugar, valorize as pequenas mudanças, irmãos. Escreve aí no papelzinho: valorize as pequenas mudanças. Isso é muito importante, né? Às vezes o marido mudou um pouquinho, a mulher sem sabedoria vai lá e já dá logo uma lapada na cara, no sentido emocional, falando: você só faz besteira mesmo. E o cara desanima, porque você foi falha, não teve sabedoria. Deus está começando uma pequena mudança, você já estragou tudo que Deus quer fazer. E a mesma coisa o homem com relação à mulher. Não faça isso, valorize as pequenas mudanças. É de pequenas mudanças que se constrói um grande projeto de vida. Amém? Amém. Pequenas mudanças se constrói um grande projeto de vida. Seja exigente com você mesmo e paciente com o outro. Olha só essa frase: seja exigente com você e paciente com o outro. O problema é que a nossa natureza pecaminosa é o inverso. A gente é muito bom para penalizar e julgar os outros, sim ou não? E a gente adora ser perdoado e que os outros tenham misericórdia de nós.
Sim ou não? Quando é eu, tenho que me perdoar e ter misericórdia. Quando é o outro, merece punição e ser condenado. É assim, gente. A nossa natureza pecaminosa, corrompida, é assim. Nós temos que ser, exigentes com nós mesmos e pacientes com os outros, graciosos com os outros, como Jesus é conosco. Todo mundo merece uma segunda oportunidade, até você. Sim ou não? Sim. Imagina se Deus fosse ferro e fogo com a gente. Estaria todo mundo perdido, ninguém estaria aqui. Toda a humanidade já teria sido consumida. Mas Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus da nova oportunidade. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que acredita. Deus é um Deus que confia. Deus é um Deus que restaura. Lembre-se, amados, os detalhes podem ser a causa das nossas vitórias, mas também das nossas derrotas. Leve a sério isso. Valorize as pequenas mudanças. Amém? Valorize as pequenas mudanças. Outra atitude muito importante, eu estou encerrando. Não permita que a TV jogue lixo moral em sua casa. Não permita que a TV jogue lixo moral na sua casa. Você é resultado de tudo aquilo que você vê e ouve. Tenha o controle em relação a tudo aquilo que entra na sua casa. Irmão, tenha atenção com aquilo que os seus filhos estão vendo. Seja internet, seja celular, seja televisão com lixo moral. Globo Lixo está aí para isso. Não é verdade? Quer mudar a cabeça dos nossos jovens, quer destruir o conceito de família, quer acabar. Toma cuidado com o Netflix também. Tem coisa boa na Netflix, mas tem coisas terríveis lá também. Às vezes você bota uma série lá achando que é inocente, no meio ali o diabo bota uma cena terrível, que vai mexer com a cabeça dos teus filhos. Toma cuidado, irmão. Tem muitas séries que não é para criança ou adolescente assistir. Até para adulto tem que cuidar e jogar para frente. Toma cuidado, que o diabo está infectando, corrompendo e sujando a mente das nossas crianças. O diabo quer destruir essa futura geração através da internet, através do celular, através da televisão, através desses meios de comunicação. Tome cuidado, fique atento com quem os filhos estão conversando. É Zap, é Facebook. Não permita que eles tenham o celular com senha que você não tem acesso. Não permita, querido. Saiba o que está acontecendo. Saiba com quem eles estão conversando. Lá em casa todo mundo tem celular, tem televisão, tem internet, mas tudo vigiado. É uma liberdade vigiada, sob vigilância. Vocês estão entendendo, amados? Toma cuidado, não permita que a TV ou a internet jogue lixo moral na sua casa. Sétimo e último ponto que nós vamos falar: vença a rotina antes que ela sufoque o seu casamento. Vença a rotina antes que ela sufoque o seu casamento. Qual é o objetivo desse retiro que nós tivemos esse final de semana, amados? É tirar você da rotina. Foi gostoso? Sim ou não, irmãos? Sim. Ô pastor, eu queria que fosse uma semana, Jesus. Não é uma maravilha isso, gente? Isso aqui é para ensinar que é possível. Se vocês economizarem, quem sabe parcelar, né? Teve irmãos parcelados 10 vezes. Outros em 6, outros em 3, outros pagaram à vista, gente. Mas nós estamos incentivando vocês a saírem da rotina, investirem no casamento, investirem na vida dos filhos, né? A gente ficou tão feliz ali com os pequenininhos, né? Papai, o que é hotel? Né? A Betina falou para os papais: papai, o que é hotel? Filha, é um lugar lindo e maravilhoso, tem um monte de coisa legal para fazer. E está toda feliz, contente, pulando na piscina, né? As crianças brincando. Gente, isso aí não tem preço. Nós temos que deixar marcas indeléveis no coração dos nossos filhos.
marcas que não se apaguem, marcas indeléveis na alma e no coração dos nossos filhos. Como? Indo no cinema com eles, tomando sorvete, andando de bicicleta, jogando bola junto, caçando, né, como o Manuel falou, indo acampar, fazendo uma trilha na mata. Pequenos gestos fazem grande diferença nos casamentos, nos relacionamentos. Vença a rotina antes que ela sufoque o seu casamento e a sua família. Faça coisas fora da sua agenda de trabalho, fora da sua agenda normal. Surpreenda positivamente as pessoas que te rodeiam. Tenha gestos que até então você nunca teve antes. Faça isso. Faça, surpreenda. Seja criativo. Faça coisas diferentes, amados. Tem tanto lugar legal, bacana para você ir com os seus filhos. Vou só dar um exemplo para vocês. Em julho agora, nós tivemos uma experiência tremenda, que a minha relação com os meus 2 filhos menores foi transformada em outra dimensão, outro patamar. Eu peguei eles, nossas mochilinhas, pegamos, né? Eu procurei na internet um voo barato para o Chile. Fui para o Chile, gente. Pensa numa viagem barata, linda, inesquecível. Fui para um lugar com eles. Eles nunca tinham andado de ônibus, eu me lembrei de Chile. Nunca tinham andado de metrô. A emoção deles pegar o metrô com a mochilinha nas costas, a maletinha comigo, indo da rodoviária para o aeroporto. Gente, foi uma viagem inesquecível. Nós fizemos trilha na mata, no parque estadual, subimos num vulcão, fomos numa montanha com neve. Eles nunca tinham visto neve. E não gastei muito, irmão. Fomos em 3, ficamos num hostel barato. Sabe, pensa numa viagem de 10 dias memoráveis, inesquecíveis. O meu relacionamento com os meninos foi transformado por essa viagem que eu tive com eles. Saia da sua rotina. Pelo menos uma vez por ano, irmão, você que é casado, você nem que seja um final de semana, saia sozinho, sem filhos. Pelo menos uma vez por ano. Faça isso com a sua esposa. Saia, parceiro. Olha que lugar maravilhoso, Foz do Iguaçu. Tem lugar aqui que é 80, 120, 200 pila, uma diária. E hotéis mais simples aqui. Olha que coisa maravilhosa, você sair com a sua esposa, dedicar um tempo para ela. Olha quanto espaço gastronômico, né? Quantos restaurantes bacanas que você não conhecia. Faça isso, liberte a criatividade para fazer coisas fora da sua agenda, a fim de nutrir a sua história conjugal ou familiar com o sabor de aventura. Uma coisa diferente. Tente fazer algo de forma que você nunca fez. E você vai perceber que vai deixar memórias indeléveis, vai marcar para sempre o coração dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família. Amém? Amém. Como é que você quer ser lembrado de você morrer? Como é que você quer, que marcas você quer deixar no coração dos seus filhos, querido? Que marcas? Que marcas nós vamos deixar no coração dos nossos filhos? O maior patrimônio que um homem e uma mulher pode ter nessa terra é a sua família, querido. São os seus filhos, a sua esposa, a sua família é seu maior patrimônio, é sua maior riqueza, é a coisa mais valiosa que você tem nessa vida. Não é carro novo, não é patrimônio, não é casa bonitona, é a sua família, seu maior valor, sua maior riqueza, seu maior patrimônio. Essa experiência com eles para o Chile foi inestimável. Foi uma coisa linda, linda, linda. Eles se apegaram a mim como nunca antes. E olha que coisa tremenda que eu aprendi com os meus pais. Uma vez por semana eu saio com cada um deles. Uma vez com a menina e outra vez com os meninos. Porque os meninos gostam de ir junto, os dois. Faça isso, invista nos seus filhos. Que tem o dia do filho, que tem o dia da esposa. Não interessa quanto você vai gastar, irmão. O importante é o tempo que você vai dedicar. Pode ser um pastelzinho de R$5, pastel de vento.
Pastel, cadê o recheio, né? Mas o importante é que você está ali tomando uma tubaína de 1,50 e um pastelzinho ali oco. Mas eles vendo que eles são importantes para você, que você os ama, que você dedica tempo de qualidade com eles, que você sai da rotina e faz algo especial para a sua família, para aqueles que você mais tem que amar. Amém? Queridos, o desejo do nosso coração é que nesse final de semana você seja tocado em algumas áreas da sua vida. Tome essa decisão de mudança. Você pode melhorar. A gente não está aqui para lançar acusação, te julgar, nada disso, jogar um peso moral sobre você. Não, irmão. Nós estamos aqui, pessoas mais velhas, mais maduras, mais experientes. Estamos aqui só para te ensinar que é possível ser feliz no lar, que é possível ser feliz no casamento. Se tem uma coisa que me deixa feliz, é o meu relacionamento com os meus filhos, é o meu relacionamento com a minha esposa. Se eu adoro pregar sobre felicidade, eu adoro falar sobre isso, é um dos temas que eu mais falo, é porque eu sou feliz no meu casamento e com os meus filhos. Eu sei que eles me amam, eu sei que a Sofia me ama, eu sei que eu tenho com eles um amor comprometido, que envolve caráter, honra, dignidade, lealdade, fidelidade, respeito. E eu sei que cada dia mais, eu e Sofia e os nossos filhos, podemos ser melhores, podemos viver para a glória de Deus. Amém. Que aquilo que está escrito na camiseta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Seja para mim e para você, querido, seja para mim e para você, é o que Deus tem para nós. Lembre-se, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O fato de verdade é atitude, é comportamento, é atitude que faz a diferença no seu casamento e na sua família. Amém? Gostaria que todos ficassem de pé, já estamos encerrando. Fique em frente do seu cônjuge. Nós vamos orar por você, cantar uma música, renova-me, porque esse é um dos desejos do nosso coração. Que esse final de semana você tenha um renovo de Deus no seu lar, na sua família e no seu casamento, querido. Você quer isso? Sim. Quem quer, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Isso, olhe nos olhos do seu cônjuge e fala para ele o quanto ele é especial para você. Fala para ele o quanto você ama ele. Pode dar um beijinho ali, caprichado, cinematográfico. Pode dar um beijinho lá Titanic. Glória a Deus, querido. Faça isso. Pequenas expressões de amor, de carinho, de afeto. Segura lá as costas dele, dela. Dá um abraço bem gostoso nela, nele. Querido, não tem coisa melhor do que isso. Carinho, afeto, reconhecimento, honra, dignidade diante do Senhor. O casamento foi feito para isso, para nós experimentarmos um pedacinho do céu na terra e não o inferno na terra. Você pode fazer do seu lar um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno, você escolhe o que você quer lá dentro, querido. Talvez você tenha feito do seu lar um pedacinho do inferno. Pede perdão agora. Você tem criado caso com coisas que não devia. Você tem se importado com aquilo que não deveria se importar. Você tem enchido o saco do outro. Você tem sido chato, chata. Você tem falado demais. Você tem desonrado talvez o outro. Tenha ferido com palavras, com atitudes. Peça perdão agora. Fala, eu quero melhorar. Eu quero ser diferente. Eu quero te amar mais e mais. Com maior intensidade, numa maior dimensão. Eu quero expressar o coração de Deus com você. Eu quero ser Deus na terra, na tua vida. Eu quero ser um representante de Jesus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Vamos cantar juntos agora que Deus nos renove. Que o Senhor nos renove agora em nome de Jesus.
Senhor, nós consagramos, ó Deus, esse encontro de casais e queremos encerrar com chave de ouro, ó Deus, declarando que aquilo que o Senhor começou em cada vida, em cada coração, nesse final de semana, o Senhor, ó Deus, durante os próximos meses, anos de vida, o Senhor complete, Pai. O Senhor transforme, o Senhor liberte, o Senhor cure, o Senhor restaure, o Senhor renova. Ó Deus, tira todo lixo, toda sujeira, todo pensamento equivocado, todo comportamento destruidor, toda atitude, ó Deus, de indiferença, toda frieza relacional, todos os erros e falhas sejam consertados, ó Deus, e corrigidos pelo Teu poder. Dá-nos o Teu Espírito que nos capacita a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Dá-nos, ó Deus, o Teu Espírito que nos ajuda a construirmos lares sólidos e fundamentados para a glória de Deus, de acordo com a Tua palavra. Abençoe cada casamento, renova as alianças, os compromissos, ó Deus, as afeições, os sentimentos, o amor comprometido, ó Deus, faz isso no nome de Jesus. Aquele, ó Deus, que estava se esfacelando, destruído, ou frio, ó Deus, seja renovado, revigorado, restaurado e transformado pelo Teu poder. Nós abençoamos as famílias, os filhos, que o nosso lar seja um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Deu um beijo bem Titanic, aquele beijo, bem bonito, para ficar para fora. Glória a Deus. Irmãos, 3 avisos importantes. Nós que